neste tema, conquistando, clamando a Deus por uma nova identidade. E olhando na Bíblia, eu achei este texto que fala de um cego que fica lá nas portas de Jericó clamando ao Senhor por uma nova identidade. Bartimeu estava na porta de Jericó, e para quem não sabe, Bartimeu não nasceu cego, não. Bartimeu foi a casa do seu pai. Bartimeu foi ocorrido, o que aconteceu sobre a sua vida veio ao que o seu pai causou no passado. Por quê? Porque o que eu e você fizemos no dia de hoje, amanhã os nossos filhos podem colher. Eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando do que você colher hoje, na presença de Deus, o seu filho vai colher lá na frente. O que você contar hoje, o que você ensina hoje para o teu filho, para o teu esposo que não é crente, é o que ele vai ser lá na frente. É profética essa palavra. Para quem não sabe, Bartimeu era filho de Timeu, um general muito poderoso de Betel, um general que possuía muitos bens. Mas com a chegada dos soldados romanos na Palestina, a Bíblia nos relata que Timeu se revolta contra eles, e o que eles acabam fazendo com Timeu, isso acontece com seu filho. A Bíblia fala que eles cortam o aposento de Timeu, perseguem ele e crucificam ele, e pegam Bartimeu, que é seu filho, este que eu estou pregando, e furam os 2 olhos, para que ele não venha a vingar a morte do seu pai. Você está entendendo porque eu disse o que nós plantarmos neste dia que nós estamos vivendo, os nossos filhos vão colher? Porque Bartimeu não estava nas portas de Jerusalém porque ele queria. Porque o que restou para um cego naquele tempo era colocá-lo na capa e ir para as portas de Jericó mendigar. Por isso eu te peço que redobre a tua atenção nessa noite. Eu te peço que examine a tua vida, a tua família, para o que você está plantando dentro do teu lar. Porque muitas vezes eu e você plantamos algo que deixamos passar. Deixamos entrar tanta coisa dentro do nosso lar. Lá na frente, os nossos filhos vão colher. Bartimeu agora estava cego, estava nas portas de Jericó, e ele precisava de uma nova identidade. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nessa noite e se encaixam nessa história desse cego que estava à porta de Jericó, clamando a Deus para uma nova identidade. Já foi falado aqui nessa noite que pessoas vêm para a casa do Senhor e não sabem nem o que estão fazendo dentro da casa. E eu sei que é verdade porque eu já fiz isso. Devemos, quando colocar nossos pés na casa do Senhor, nos examinarmos todos os dias para que viemos, o que viemos fazer e o que vamos fazer quando tirar nossos pés daqui para fora. Bartimeu clamava por uma nova identidade. E nessa noite eu venho dizer a você que nós precisamos de uma nova identidade. Aleluia! Não dá para ficar como estamos. Ninguém mais quer orar, ninguém mais quer buscar a presença de Deus. Vivemos dias que as pessoas vêm para a igreja como se fossem para qualquer outro lugar. Não sentimos mais a presença de Deus como sentimos antes. Eu me criei debaixo dos bancos, missionário, e com os corinhos, se lembra? Os corinhos eu já pulava e sentia a presença de Deus no hino da harpa pequeno. Nós precisamos de uma nova identidade. Maravilha, Deus! Eu quero te mostrar nessa noite, através da palavra,
8 atitudes que esse Bartimeu, esse cego, ele tomou para ter uma nova identidade com o Senhor. Primeira atitude que ele tomou: saber esperar no momento certo. A Bíblia fala depois, vírgula, foram para Jericó. Esse depois significa muita da coisa. Esse depois significa que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Esse depois significa que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Esse depois significa que nós temos que aprender a esperar no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Esse depois significa que é dolorido, mas se Ele prometeu, Ele vem. A Bíblia diz que depois foram para Jericó. Jesus disse: é hora, porque lá nós vamos ver o céu que precisa. A Bíblia fala que Jesus saindo de Jericó, olha só, e saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, e saindo de Jericó, por que não entrar? Você já se preocupou com isso? Você já podia ter recebido na porta do Senhor? Você já poderia receber lá no celular, porque o culto ele começa em casa. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou repetir para você: o culto começa dentro da nossa casa. Bartimeu começa a clamar ao Senhor por uma nova identidade. Quem sabe ele dizia: Senhor, eu não aguento mais ser cego, humilhado. Nas portas de Jericó, pessoas entram, pessoas saem, e eu estou aqui nas portas de Jericó mendigando. Eu não sei ao menos a quantos eles me dão de esmola. Eu não sei ao menos ao quão eles são. E falando nisso, semana passada eu estava na livraria Mensário, embaixo da Conselheiro. Eu estava contando um missionário sobre uma enfermidade que eu dei. E logo chegou um cego aqui em Criciúma, uma muleta. Ele veio de Criciúma cobrar para a sua ONG lá, que eles ganham 10 reais de cada essa município. E quando eu vi aquele cego contar, ele pegou um monte de coisa que ele já sabia por onde começar, qual era da livraria certinho que ele ia cobrar. Ele entregou os 10 reais e ele enrolou certinho para saber como era. Quando aquele cego saiu daquela livraria, eu disse: por não, filho, não dá mais não tem mais como eu contar meu problema para ti, meu Felipe, depois do que eu vi. Nós temos tudo e não sabemos dar valor. Aleluia! Nós temos tudo e não damos valor. O que nos falta para nós, Senhor, nos fazer uma nova identidade nessa noite? O que te falta nessa noite? Faça lá o exame da tua vida. Nós não vemos nada que acontece lá fora. Nós estamos no céu e não sabemos. Nós estamos no céu e não sabemos. Não deixa a tribulação chegar ao teu lado para você ver e dar valor para onde você está nessa noite. Você está no melhor lugar que é a casa de Deus. Aleluia! Você está no melhor lugar que é a casa de Deus. Você está entendendo? Pessoas estão morrendo aí fora. Pessoas estão levando tiro. Pessoas estão nessa hora nos hospitais com seu filho morrendo, com sua filha morrendo, com seu pai morrendo canceroso. Deus nos colocou aqui nessa noite para dizer que eu e você
A Bíblia diz que Bartimeu estava assentado. Olha só, Jesus veio com os seus discípulos e uma grande multidão. Mas eu quero te dizer, já que Deus não tem compromisso com a multidão, não. Deus tem compromisso com o que tem compromisso. Aleluia! Quando eles achegarem e nos caírem, e Ele vai tirar-se a nós. Primeiro nós fizemos, depois Ele nos dá. A Bíblia diz que Jesus, uma grande multidão, chegou e Ele estava sentado junto ao caminho, porém mendigando. Agora eu te pergunto, pode alguém estar junto ao caminho, porém mendigando? Pode. Está cheio de gente por aí, junto do caminho. Vem todos os cultos, todas as campanhas, mas está todo dia mendigando. Sabe por quê? Porque nunca mendigando errado. Não seleciona as amizades. Porque anda com defunto. Sabe, não é? Jesus vai para lá. Uma grande multidão sem ter Jesus, mas uma grande multidão sem mendigando. Sabe por que muitas vezes nós estamos mendigando por aí? Porque nós estamos seguindo de fruto. Pessoas que estão aí fora, que não sabem nada de Deus e tentam entrar em nossas mentes, querendo nos botar opressão, usando de psicologia, para dizer que não é esse o lugar que você vai ter uma nova identidade. Mas eu te digo nessa noite, você veio no lugar certo, você está no lugar certo, na hora certa. Aleluia! Mas nenhuma ferramenta contra a tua vida vai prosperar. Maior o que está conosco do que o que está no mundo, meus irmãos. Segunda coisa, ele estava no lugar certo, na hora certa. Bartimeu estava no lugar certo, na hora certa. Terceiro, ele selecionou as amizades dele. A história nos fala para a história nos fala que tinha mais 4 cegos. Mas só Bartimeu mandou. Só Bartimeu missionário tomou atitude. Aleluia! Nós estamos em muitos aqui. E só vai ter uma nova identidade aquele que tomar atitude. Glórias a Deus, aleluia! É triste dizer, mas você vai vir todos os dias para a casa do Senhor e nada vai acontecer se você não tomar uma atitude perante Deus, assim como tomou esse cego. Aleluia! Eu te convido nessa noite a adorar esse Deus, porque você precisa de uma nova identidade. Não dá mais para ficar como estamos. Estamos ficando cegos e não estamos enxergando nada. Não conseguimos enxergar um palmo na frente dos olhos. E ainda achamos que estamos crentes. Se pagamos de crente. E tem muita gente que nos dá lição. Porque nós perdemos a nossa identidade. Bartimeu perdeu, mas ele queria de volta a identidade dele. Ele não nasceu cego, você não nasceu também. Por isso nessa noite eu profetizo na tua vida, que assim como você não nasceu cego, Deus restaura a tua visão. Quem crê nessa noite, adore o Senhor, porque Ele está aqui. Persistir até chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que muitos repreendiam e fatigamente eram os mesmos que estavam com Jesus em Jericó. Eram os mesmos que repreendiam o cego. Eram os mesmos que vão ser usados para dizer para você ficar da maneira que você está. São de perto as pedradas, são da família, a Bíblia diz. Você está entendendo?
posição de pé, mas parte meu persistiu. Parte meu persistiu. E a Bíblia diz que ele chamou a atenção deles. E Jesus falou. Jesus parou. Você está chamando a atenção deles? A que ponto você está chamando a atenção do mestre? Não pode, acho que eu estou pegando para as paredes nessa noite. Derramando de vaso e calamando, derramando de vaso e calamando, nasco pecando, derramando de vaso, emanaço e calamando de vaso e vaso, emanaio e vaso, elamancho e vanasse, Deus está neste lugar, mas você precisa nessa noite abrir os teus ouvidos espirituais, crente, porque se não fechar essa porta, você vai voltar da mesma maneira que você pegou. Deus santo, poderoso, aleluia. O meu compromisso eu vou fazer, mas você precisa entender, do jeito que está não podemos ficar. Era para estar cheio aqui hoje, nessa noite. É compreensível. Nós, o pastor, vieram eu e o pastor. Mas nós passamos o dia inteiro falando de todas as coisas, de tantas, mas ao menos envolvemos a vida para nós ensinar. Essa é a realidade. Fizemos tantas das coisas no dia de hoje, mas não convidamos ninguém para estar aqui nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor começou a falar. Ele tomou atitude. E se você tomar a mesma atitude para o Senhor nessa noite, Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Deus te poder para o fim, aleluia. Toda honra, toda glória para ti, ó Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Mas o teu querer enxugado, meu Deus. Oh Deus vive, verdadeiro. Eu tenho meu Pai, diga bem. Oh, aleluia. Eu tenho continua. Oh, aleluia. Quem tem continua, diga bem. Amém, Jesus, graças a Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia. Toda honra, toda glória para ti, Senhor, aleluia. A Bíblia diz que muitos repreendiam, mas ele não se calava. E eu quero dizer para você nessa noite, se você não se calar nessa noite, Deus dos altos céus vai abrir ao teu favor e você vai ter um novo encontro com Ele, uma nova identidade, uma nova vida. Você vai amanhecer amanhã uma nova pessoa. Uma nova pessoa, você já experimentou. Você já experimentou isso. Chega dessa vida mesquinha, mendigando, vendendo o almoço para comprar a janta. Nós não somos mais abençoados porque não abençoamos a casa de Deus. Nós vivemos uma vida miserável porque nós sofremos a abençoar a casa de Deus. Eu já fui pastor de igreja, eu sei como funciona. Ela é minha esposa. 2 anos e meio nós vivemos na fé. Pergunta para ela se falou alguma coisa no céu. Final de ano passado, no outro ano, passamos comendo arroz puro no micro-ondas. Mas esse ano, sabe o que Deus preparou para nós? Carne de pneu, um carro, um casamento. Aleluia, maravilha, aleluia.
Mas sabe o que nós fazemos? Nós somos fiéis a Ele. Não importa as circunstâncias, mas estamos fazendo a vontade dEle. E todo dia procurando por uma nova identidade. Se eu te contasse o que eu passei agora há pouco, antes de chegar aqui, eu tinha todos os motivos para voltar embora. Só que eu já sabia que era já o que eu queria que eu tivesse. Ele amava a sua Deus santo e poderoso, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena lutar pela uma nova identidade, ainda que você não saiba o dia de amanhã, mas a Bíblia diz que tudo pertence a Ele, tudo é para Ele são todas as coisas verdadeiras. Deus poderoso, aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas sem exceção. Todas as coisas sem exceção, até as coisas boas. Deus maravilhoso. Até as coisas más operam para o bem, você não entende. A Bíblia diz que chama para conhecer o mestre. E o mestre parou e disse: os seus discípulos, vai lá e chama ele. Os mesmos que repreenderam ele, Jesus disse para eles: vai lá e chama eles. E diz ainda alegre: tem honra. Já pensou? Aleluia. O mesmo que te colocou nessa prova é o mesmo que Deus vai usar. Deus maravilhoso, aleluia. Lembra de Paulo e Silas na prisão? As portas se abriram. Eles salvaram a família. Voltaram para dentro da prisão e disseram: agora pode soltar com sua prisão de Deus. Sabe o que eles disseram? Não. Eles nos colocaram aqui, agora manda eles nos. Eles, as portas da prisão caíram. Os mesmos que colocaram eles naquela prisão foram os mesmos que tiveram que ir lá e dizer: não, vocês estão aí. Deus santo e Senhor, poderoso, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu vou repetir. O mesmo que colocou você nessa prova é o mesmo que amanhã de manhã Deus vai usar para te abençoar. Deus te verdadeiro, aleluia. Glória, glória ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus parou Aleluia. e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que ele se levanta e lança a capa. Vai ao cantinho direito. Deixou as coisas velhas para trás. Porque a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. Esse que tudo se fez novo e o que já era velho não pode existir mais. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e andam segundo o Espírito. Então ninguém pode te condenar pelo que tu era, ninguém pode te condenar pelo teu passado. Deus maravilhoso, aleluia. Coloca em pé. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Toda honra é para ti, Senhor, aleluia. Verás. Promessa, Deus. Oh, Deus verdadeiro, aleluia. Sétima atitude. Eu já vou finalizar. O que ele fez? Ele soube. Jesus perguntou: o que quer que eu faça? Aleluia. E tem tanta gente entendendo que não precisa. Jesus não vai te dar o que você tem. Jesus sempre vai te dar o que você precisa dele. Porque tem gente que, se Deus dá o que ele quer, ele sai daqui, sai da igreja. Nem todo mundo que está entre nós aqui vai ser curado. Tem gente que, se Jesus curar, esse Jesus vai morrer. Então saiba pedir quando Jesus te perguntar. Foi o que ele disse: Senhor, eu quero ver isso. Glória a Deus, aleluia. Oitavo e finalizo. Depois do oitavo, olha o que ele fez. Jesus disse: meu filho, vai, a tua fé te salvou. Jesus disse que ele, repete comigo, Jesus disse que ele, vai, repete comigo, Jesus disse
ouviu e seguiu Jesus seu lugar. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Uma nova identidade na vida dele, porque ele estava em Jericó, e Jericó era uma cidade amaldiçoada. Jesus Cristo estava rumo a Jerusalém. Ele olhou para os outros cegos e disse: Jericó nunca mais, próxima parada, Jerusalém. Jericó nunca mais, próxima parada, outra Jerusalém. Quem vai para Jerusalém nessa noite? Só quem vai para Jerusalém agora nessa noite adora esse Deus. Tem uma nova identidade nesta noite. Uma nova identidade nesta noite sobre esta igreja. Então, minha esposa vai cantar o hino. E eu quero aqui na frente das pessoas que querem ter uma nova identidade com o Senhor. Pessoas que querem um renovo com o Espírito Santo. Pessoas que querem uma verdadeira identidade ao Senhor nessa noite. Nós já vamos finalizar, mas eu preciso fazer algo nessa noite aqui. Porque não dá para ficar nas como estamos. Não dá mais para ficar como estamos. Precisamos de uma nova identidade. Saia do seu lugar, você que pode. Aleluia! Uma nova identidade nessa noite sob a autoridade do Espírito Santo dela. Pessoas amanhã não vão te conhecer porque você vai ser outra pessoa. Você vai andar diferente, você vai falar diferente. Você vai ter novas conversas. Você vai ter novos amigos. Você vai deixar aqueles amigos que te criticaram, aqueles amigos que estão casados a tua vida para trás. E vai selecionar uma nova amizade. Porque para isso Jesus precisa para te dar uma nova identidade. Jesus não quer te Nunca mais te chamarão de
Senhor, porque nessa noite Ele está aqui, nunca mais te chamarão de desamparado, nunca mais, nunca mais. Como alguém que foi desprezada, nunca mais te chamarão desamparada, nunca mais chorarão. Como alguém que foi desprezada. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não tem uma nova identidade com Cristo. Eu não te ofereço bonança, eu não te ofereço riqueza, porque tudo isso vai ficar aqui. Aqui quem você fala já teve muito dinheiro, enfim, na igreja. Mas eu estou oferecendo o nome de Deus em dia, Senhor. O Senhor tem muita alma nas aulas de Deus, eu peço que você vai fazer. Mas eu sei que quando a trombeta soar, eu vou subir com Ele para adorar. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer ter uma nova identidade com Ele? Se não tem, eu vou passar para missionário. Eu vou passar para missionário. Deus abençoe vocês.